tarde a todos, voltamos aqui às conversas do balneário. Estamos em Oliveira das Meias, mais uma vez, novamente falar com alguém que esteve ligado ao basquetebol da Oliveirense. Desta vez estamos no próprio balneário da equipa profissional de basquetebol da Oliveirense. Antes de começar, claro, agradecer à Oliveirense, não só por nos ter recebido mais uma vez, como nos ter deixado vir ao seu espaço sagrado. Estamos com o Rui França, ele que até há bem pouco tempo este espaço era a casa dele, havia alguns aqui uma fotografia dele também, pendurado. Ele que deixou recentemente então a carreira de basquetebolista e vamos falar um bocadinho sobre isso e sobre outras coisas como é hábito. Pronto, quem nos segue já conhece o nosso trabalho, quem chegou cá pela primeira vez fica a saber que há aqui um canal para subscrever, que é sempre importante para nós, e caso não tenham que fazer ao dinheiro, também temos um Patreon muito simpático, onde o pessoal consegue ver isto antes do tempo e na íntegra, está bem? E mais importante de tudo, esse euro ajuda-nos a pagar a luz do escritório, está bem? Falando nisso, Loureiro, depois devemos pagar a luz. Pronto, vamos passar a palavra ao Rui França. Rui, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade e pronto, normalmente o pessoal, como também já sabes que já outros colegas teus passaram por aqui, começa por se apresentar aqui um bocadinho a quem não conhece e a nossa conversa segue daí. Rui, força. Então, meu nome é Rui França, ok, tenho 33 anos, já joguei na escada na Universidade de Oliveirense durante 26 anos, comecei com meus 7 anos a jogar basquetebol e desde aí foi sempre ligado ao clube, devido também porque tinha o meu pai também ligado ao clube, que era funcionário do clube, e então desde então sempre continuei a jogar, tive a possibilidade de entregar a equipa sénior, até há umas semanas atrás em que, pronto, deixei de jogar. Vamos começar pelo fim, até porque está-se a notar que ainda estás no processo de mudança do chip. Correto. Primeiro, como é que surge a decisão, certamente muito difícil de tomar, de abandonar o basquetebol? É assim, eu fiquei sempre a aguardar pela resposta pelo clube e o clube decidiu vir falar comigo um dia antes de começar os treinos oficiais da equipa sénior, ok? Decidiram só nessa altura vir falar comigo. Confesso que não foi a melhor altura para vir falar comigo, se já tinham isso decidido, podiam ter vindo falar comigo muito mais cedo, mas eles falaram comigo, disseram que não contavam comigo, e eu tudo bem, e eu sempre indiquei isso, e tinha sempre isso definido na minha cabeça, que ao deixar de jogar basquete, não jogo mais em nenhum clube, só jogo aqui em Oliveira das Meias, não tenho intenções de poder jogar basquete no clube. Jogo aqui, ponto, se não der para jogar aqui, acabou, e termino a minha carreira, e termino bem. Então acabou por ser uma decisão fácil, não é? Da minha parte, como é que é dizer? Sim, concluo isso sendo fácil, porque eu não quero jogar mais basquete no outro clube, né? A minha intenção era poder continuar a jogar pelo menos mais um ano e depois decidia, né? Mas tipo, tinha o chip preparado para jogar para mais um ano, este ano, ainda por cima ajudar a transição na nova direção, mas essa nova direção não o pretendeu, e então decidi-me colocar o ponto final, sim. Ok, pronto. Aliás, tu falas na tua, digamos assim, naquele texto que partilhaste a anunciar o final, tu dizes que podias eventualmente jogar noutro clube, mas não queres. Pronto, já explicaste aqui que começaste aos 7 anos nesta casa, tinhas também o teu pai aqui ligado a esta casa até também há relativamente pouco tempo, e percebe-se essa decisão. Mas, mesmo assim, alguém tentou que tu fosses jogar para lá? Não tiveste convites? Não tive convites, ninguém me abordou, mas sabia perfeitamente, se eu tentasse algum clube, saberia que iam-me aceitar. Mas não quis, mas também não recebi nenhum contacto. Provavelmente os outros clubes estavam a contar que eu fosse ficar cá em Oliveira das Meias, mas não recebi nada. Pronto, foi tudo muito em cima. Entretanto, sim, tu planeias ou passava-te até, enquanto eras jogador, passava-te pela cabeça depois de abandonar, continuar ligado ao basquetebol de alguma forma?
Não sei, confesso neste preciso momento, como isto está tudo muito recente, sabes? E não tenho, para já não pretendo estar ligado. Quero estar no meu luto neste preciso momento, estar na minha paz de sossego. E talvez daqui a uns anos mais à frente, talvez, ok, posso vir cá dar mais ajuda ou algo que possa ser necessário. Mas neste preciso momento, não. Mas ainda usaste uma palavra, uma frase aí que eu captei, que é posso vir cá, ou seja, sempre cá, não equacionas eventualmente colaborar fora daqui. Não sei dizer, talvez sim, talvez não. Estás aberto a isso, pelo menos? Sim, depende também do que é que vão-me oferecer e o que é que pretendem de mim também. Ok, pronto. Vamos puxar então tudo atrás, Ok. Vamos falar do início depois devemos voltar a este ponto, Claro. mas vamos falar do início da carreira. Começas aos 7 anos, porquê o basquetebol e não outra modalidade qualquer? Boa questão. Eu confesso dizer que, tipo, quando acaba a época, eu desligo-me sempre do basquete e foco-me no desporto, por exemplo, no ténis, porque eu gosto de jogar ténis no verão. Mas o basquete, eu comecei a jogar basquete devido ao meu pai, porque o meu pai estava ligado ao basquetebol, era roupeiro, funcionário, fazia tudo. Como muita gente dizia, era o presidente do clube. E o meu pai, como óbvio, levou-me a um treino de basquetebol na Soares do Basto, aqui em Oliveira das Meias, o meu primeiro treino. Fiz o primeiro treino, gostei e continuei até hoje e confesso que prefiro o basquete não o futebol e então nunca mudei. Ao longo desta carreira foi sempre ligado ao Oliveirense, são algumas décadas e mais alguns anos, Certo. ligado ao Oliveirense, certamente com momentos altos e baixos. Vamos pegar para irmos em trajetória ascendente, Ok. Vamos falar dos momentos mais baixos. Ao longo destas épocas todos estes anos, como primeiro formação, depois profissional, mas também houve uma fase em que as coisas não funcionaram assim, quando o Oliveira se reformulou. Certo. O momento mais baixo da tua carreira, qual é que elegias? Momento mais baixo. Eu acho que o momento mais baixo posso indicar o nosso primeiro ano, quando acabou a Liga Profissional de Basquetebol e quando o clube decide começar a CNB2, a última divisão. Eu acho que isso posso dizer como momento mais baixo devido à qualidade da equipa que tínhamos e não o fizemos para isso. Isso ficou, a meu ver, acho que ficou às expectativas, porque tínhamos jogadores de Oliveira das Meias, ok? Tínhamos bons jogadores, tínhamos um bom balneário, só que, por exemplo, nós na primeira volta nós perdíamos quase só por 1 ponto, íamos a prolongamento 2 pontos, e depois da segunda volta descambou, ok? Porque também não há vitórias e não há motivação para tal, e eu acho que eu posso dar como esse o ponto mais baixo da minha carreira, apesar que foi o meu primeiro ano de sénior, ok? Mas de todo para a frente foi sempre a subir, e então declaro esse como o mais baixo. E foi o primeiro ano de sénior, como é que foi essa transição para sénior? É algo que normalmente nós tentamos falar sempre aqui, tentar perceber, que é sempre uma fase muito importante. Foi fácil, porque eu já conhecia quase todos, digamos assim. Como tinha o meu pai, houve vários jogadores que foram ex-jogadores, jogaram na equipa sénior, depois regressaram, por exemplo, o Nuno Freitas. Já o conhecia, porque eu vinha com o meu pai muitas vezes, quando era miúdo, vinha com ele para o pavilhão, e já conhecia os jogadores todos, porque entrava no próprio balneário com eles. Havia um jogador que era o Francisco Marcolino, dizia: tu é que vais para aqui balneário ver o quê? O que é que queres ver aqui? Tipo, essas coisas, porque andava sempre atrás do meu pai e então já conhecia mais metade dos jogadores e já a integração de mim foi muito fácil. Então, porque eu conhecia-os, a questão é mais porque conhecia-os todos. Ok. Hoje em dia, pronto, depois também foste profissional, claro, e assististe se calhar muita gente a fazer essa transição. Como é que comparas essas duas eras? Ou seja, os miúdos hoje que chegam aos séniores, que diferenças é que tu apontas para, por exemplo, quando foi a tua geração que chegou a sénior? Encontras alguma diferença especial? Achas que a atitude é a mesma? O que é que... Como é que é dizer? Alguns não vêm com vontade. Não é questão da palavra vontade, não é correta. Chegam e pensam que não eram capazes de chegar cá. E acho que não têm essa visão de, ok, fui convidado para vir treinar uma equipa sénior, ou para treinar, ou para vir equipar, algo do género. E eu acho que tem que acreditar neles mesmo. E acho que da malta que veio, e tenho visto,
são muito ingênuos, digamos assim, não vêm com vontade ou tipo, não acreditam no potencial deles. Porque se estão cá, na equipa sénior, é porque o treinador viu algum potencial e acredita neles porque pode vir algo futuro. E acho que eles não veem isso, não vêm com essa garra, digamos assim. Agora a Oliveirense integrou 4 miúdos da formação no plantel sénior. Tu conheces estes 4 miúdos? Ou... Sim, conheço. Sei perfeitamente quem são. O que é que destacas? Há algum deles que destaques ou alguma coisa que queres destacar deles para quem nunca tenha ouvido falar nos Alguns já tinham vindo ano passado, por exemplo, o Kevin já veio treinar connosco, a meio da época. Há 3 anos, exatamente, há 3 anos, 2 anos, não me recordo muito bem. Alguns no verão também vinham treinar connosco quando acabava a época e nós continuávamos a fazer alguns pequenos treinos. Alguns deles também já vinham connosco a treinar, por isso já estava a fazer essa passagem, já estava a ser processada para eles possivelmente vir ingressar à equipa sénior. São miúdos com qualidade, sem dúvida, senão não estavam no plantel. Claro. Isso é certo. Claro, não estou aqui por caridade, de certeza. No caso, o Kevin, pelo menos, acho que já tem integrado trabalhos da seleção do escalão dele e tudo. Trata-se de um miúdo que tem um potencial especial e que pode fazer história, quem sabe, até fazer a carreira toda aqui no Oliveirense como tu. Quem sabe. É um miúdo que tem potencial, tem provado isso nos seus escalões. Tem 15 anos, se bem enganado. E já está ingressado na equipa sénior, é um ótimo pulo para ele, vai ser ótima aprendizagem para ele, mesmo quando for jogar aos escalões dele, e está sempre preparado para a equipa sénior. Achas que no caso do Kevin, como também já tem algum potencial, achas que mesmo assim ele tem aquele problema que falavas há bocadinho? Acho que não, porque por acaso ele mostrou sempre aguerrido nos treinos connosco, e eu gostei disso. Apesar que eu também punha sempre na linha quem entrasse aqui, porque também tinha isso... sabia o que é que tinha que fazer, mas ele nos treinos sempre mostrou aguerrido e vontade de querer e aprender, o que é ótimo, isso é sempre importante. Ok, pronto, vamos outra vez, agora falamos do momento baixo, depois estamos aqui a dar uma volta grande, o momento mais alto da carreira. O momento mais alto é o primeiro título, sem dúvida, nível nacional, Liga, esse foi mesmo especial, é especial, não sei dizer mais. Portanto, esse título acaba, não direi inesperado, porque a época é longa e as coisas vão se construindo ao longo da época, mas sempre que no desporto uma equipa que não daqueles grandes tradicionais, seja qual for o desporto, ganha alguma coisa, acaba por ser um bocadinho inesperado. O que é que achas que o grupo tinha que fez a diferença para conquistar esse primeiro título? A questão do grupo, e isto nota-se muito nos grandes, que é, nos grandes existe sempre uma estrela. Aquele jogador que é o que faz a diferença, depois os outros não jogam, depois reclamam, ok? E nós, no nosso plantel, a estrela era a equipa, era os 5 dentro de campo. Saía um, entrava outro, a estrela continuava sempre os 5. Não havia, eu sou o superstar e eu que vou dominar isto. Não, era os 5. Nós sabíamos, por exemplo, hoje o Zé Barbosa está a matar, está a marcar tudo, está a fazer a diferença, ok, vamos jogar para ele. No outro dia, se for outro avante, é outro avante. Não havia, só vamos jogar só para um jogador. É mesmo coletivo, sempre foi coletivo. E isso marcou a diferença, porque nós, por exemplo, nós sabíamos perfeitamente, a nível estatisticamente, não tínhamos nenhum jogador top 5 com média de pontos acima de diferença. Não tínhamos nenhum. Era a equipa, por isso nós é que fazemos a diferença aí, porque também a vontade de querer, o treinador ajudou muito, porque o treinador também deu-nos essa motivação. E ele fez-nos acreditar. E isso, quando uma pessoa faz-te acreditar que é possível, nós vamos todos atrás. E nós vamos vendo sempre o nosso potencial, sempre a crescer, jogo após jogo. Nós vamos fazer sempre a diferença. Era inevitável nós não termos ganhado aquele campeonato aquele ano. Vocês, pronto, claro, toda a gente joga sempre para ganhar, mas a partir mais ou menos de que altura da época é que vocês começaram a perceber que efetivamente ia ser possível, que não ia ser só mais uma época, que o título estava ao vosso alcance? Eu acho que a altura da época, acho que foi, eu posso dizer que foi num treino que nós nem sequer treinamos. Estivemos no centro do campo só a falar, o Norberto a falar, que foi quando nós perdemos, não bem enganado, nós perdemos com o Benfica em casa. Acho que não estou enganado. E nós tivemos, no segunda-feira nós tivemos treino e o Norberto, nós não treinamos, só falamos. E ele mudou-nos o chip aí, e a partir daí nós notamos, dia a dia, jogo após jogo, era inevitável.
O Norberto, claro, tem um papel importante. Aliás, depois vocês no ano a seguir, depois há um Fazemos outro a título, não é? Fazem duplo, portanto, confirmam. Exatamente, fazemos a confirmação. Não há grande mudança, pelo menos assim, não há grandes mudanças no plantel, as pedras essenciais acabam por... Sim, só saiu o Arnett e o Quintrell, e regressou o Thomas, e veio o André Bessa também, e saiu o João Abreu, ok. Taparam os jogadores que saíram, digamos assim, fizeram o seu papel e a equipa também, o núcleo estava fechado, o núcleo estava forte e para isso só eles vieram acrescentar algo melhor para nós. Essa continuidade é muito difícil de conseguir em equipas como a Oliveirense. Normalmente quando há uma época até de título, não é? Já Sim, para não nós dizer só boa. perdemos a Taça Portugal, infelizmente. Claro. Os jogadores acabam por ser todos absorvidos por equipas com peso muito maior. Exato. Que foi depois acabou por acontecer no ano a seguir. Portanto, essa continuidade é absolutamente chave, não é? É chave, sim, porque o clube decidiu logo fechar mal com a época com os jogadores estrangeiros, eu soube disso, e que fizeram bem, que fizeram perfeitamente bem. O treinador também queria, e sendo isso possível, e manter o núcleo, é claro que para o ano a seguir é meio caminho andado para poder obter um novo título. E nesse caso, no ano a seguir, vocês já não partiram, mesmo acredito que o diálogo aqui dentro, neste espaço, já não era um diálogo de outsiders. Não, sem dúvida não. Isso nós sabíamos perfeitamente. Nós até começamos a pré-época em São de Madeira, no pavilhão Paulo Pinto. E lembro do Travante, que eu muitas vezes levava-os para o treino, o Travante e o Érico comigo no carro, e o Travante dizia, isto Thomas isto vai para matar o campeonato connosco. Notavas que o Thomas fazia muita diferença no treino. E o Travante logo disse, vai dominar, eles não vão ter hipótese. E foi. Ok. O Travante, vamos falar um bocadinho de Travante. Esse dia, dá-me ideia, essa conversa do Travante é sempre, dá a ideia que é sempre a mesma. A atitude dele é sempre essa. Ou não? Ou estou enganado? Ou aquilo é só... Não, a atitude dele é mesmo essa. Não há hipótese. Porque ele mesmo que está a perder... Vai a todas. É, exatamente. E aqui nos treinos era igual. Trata-se é um tipo com um perfil um bocado especial. É especial e único. É especial e único. Eu, por acaso, gosto muito dele, falo muitas vezes com ele, dia a dia, quando tenho oportunidade, e ele também. A questão aqui, tipo, ele quando entra dentro do campo é outra pessoa, mas bom, como é óbvio, e dá tudo. Dá tudo. E tem que ser assim, dá tudo. Ele, nos treinos, ele tinha muitos duelos com o James, como é óbvio. Isso também fez ajudá-lo a crescê-lo também como jogador. Mas ele dava tudo, era um animal dentro do campo. Um animal, mesmo em treinos e tudo. Lembro, no início da época, no primeiro ano dele, o Érico deu-lhe um abafo e meteu respeito. Eu lembro do Norberto ter dito com o Érico assim, vai falar com ele. E ele foi lá falar, ele teve a falar, não interessa. Também para lhe explicar, olha, isto é para ganhar. Claro. Nós, até mais com o Barbosa do que com o Abreu, falamos um bocadinho sobre a atitude do Travante e a figura que ele é fora do campo e depois dentro do campo. Assim, a primeira memória que tens do Travante quando ele chegou aqui? A primeira memória, eu estava sentado daquele lado, ok, porque o balneário não era assim, e ele entra no balneário a dançar. E muita malta pensa, mas quem é este gajo aqui que está aqui a dançar? Mas que barulho é este? Tipo, a minha primeira memória dele, ele entrar no balneário a dançar como se não fosse nada, tivesse 3 da tarde, como se estivesse numa festa, por exemplo, é a minha primeira memória dele, mas depois, ao longo do tempo, como é óbvio, foi mudando e fez-nos alargar aqui o balneário, como é óbvio. E o primeiro treino dele, lembras-te? O primeiro treino dele, não me recordo muito bem, confesso. Não me recordo muito bem, confesso. O Barbosa contou-nos mais ou menos. Sim, porque ele quer muita pedra a lançar. Sim. Sim. Pronto, mas é isso. Eu gosto normalmente... Eu normalmente... Queria construir uma casa. Sim. Normalmente gosto sempre de puxar um bocado o Travante, que vai continuar a ser uma das principais figuras. Exatamente, E agora é português. Sim. Acho que até E faz mover muita gente. Sim, e sim. Ele com ele mesmo numa equipa, como notou-se no Sport, ele carrega a equipa. E isso notou-se muito. Claro. Pronto, falávamos em continuidade, que é algo que depois a Oliveirense, a partir desse campeonato, começou a deixar de conseguir ter. Este ano, acho que, assim, eu também acompanho mais ou menos, certo. Mas este ano acho que é o mais, em termos de mudanças, o mais drástico, também porque a direção mudou. Correto, só se manteve o João Bolseiro. Exato. Em termos de tu que jogaste no basquete, conheces melhor os corredores, digamos, do que nós.
O fator financeiro, principalmente das outras equipas que vêm aqui absorver os jogadores, quem diz aqui diz ao Imortal, por exemplo, a equipa do Imortal há 2 épocas, fizeram uma boa época e derreteram da equipa do ano a seguir. O fator financeiro é completamente desequilibrador nestes contextos? É, os 3 grandes mais o Benfica, digamos assim. O Sporting também regressou, mas os 3 grandes fazem muita diferença. O dinheiro é outro. Claro. E então, como é óbvio que ativa mais um jogador que queira ganhar mais. E também vai para um grande, vai para uma cidade grande, é outra atenção. Exato, acaba por ter outra preponderância e eles, Exato. principalmente no caso dos americanos, eu já sei que eles preferem, na altura falámos gravando sobre isso, eu perguntei para eles escolher entre Oliveira das Meias e Lisboa, que foi uma pergunta estúpida, só me percebi depois de ele responder. Pronto, em termos da tua carreira, pronto, tiveste esse ponto, acaba por ser 2 pontos altos, mas identificaste o primeiro, que foi o primeiro título. Em termos de colegas, tu mencionas o Nuno Freitas e o Abreu naquela texto em que fizeste despedida como as tuas principais referências. Porquê? Porque já o conheço há longa data e eu vim sempre a aprender com eles, porque eles eram os capitães de equipa, ok? E vim sempre a aprender com eles, dia após dia, no balneário, como lidar com uma pessoa, como abordar uma pessoa, como ser interventivo quando tiver que ser interventivo, ou como falar para dentro do campo, porque muita gente não vê a parte do backstage. E então, eu como mais velho e como referência de Oliveira das Meias, eu sabia que no balneário eu tinha que primeiro metia sempre respeito aos americanos, e isso eles não têm hipótese. Mesmo travando, falas com ele, o Eric igual, havia comigo respeito no balneário, aqui não há hipótese, não vais levantar cachimbo, não tens hipótese. E então, porque aprendi com eles, porque primeiro eles são de fora e têm que aprender como é que é a história do clube, têm que sentir o que é que estão lá dentro a jogar, a camisola, o símbolo. Não é só chegar aqui, vestir uma camisola e jogar, não. Tem que vir cá para dentro, okay? Vai ao balneário, vai perceber o que é o União Escolar-Lourenço, o que é lá dentro para jogar, como é que joga-se a União, não é que joga a Sporting, a Benfica, whatever. Aqui joga já o Lourenço, a União. E eles ensinaram muito isso, porque também são de Oliveira, neste caso o João, também considera-se Oliveira das Meias, o Freitas é de Oliveira das Meias, e então aprendi muito isso com eles. Como também havia mais gente, referenciei esses 2, como é óbvio, mas havia mais gente, por exemplo, o Mário Matos, por exemplo, passou cá CNB1, CNB2, mas aprendi muito com ele, e como ele é jogueira, mas aprendi muito com ele, e também estava sempre ao meu lado, e foi uma pessoa que também foi sempre aprendendo. Referencio essas pessoas porque também marcaram o clube. Exato. Tu mencionavas a questão dos americanos e que é preciso impor respeito e não sei o quê, e isso levanta-me aqui uma pergunta que é, tu em termos dessas funções que tinhas, que é o essencial, ainda por cima de alguém da terra, houve algum americano que tivesse sido mais complicado, eu não queria usar a palavra dominar, mas de explicar o que é que ele estava aqui a fazer e o contexto em que estava, que lá está, que não é só vestir a camisola e ir lá para dentro? Algum americano? Quem diz americano, pá, também é outros casos. Sim, não, mas os portugueses acabam por perceber. Agora, não sei quem tem de referenciar agora, confesso. Os americanos que vêm para cá normalmente são fáceis de... Alguns são fáceis, outros não. Tens que também saber levá-los. Eu também... A questão, eu muitas vezes levava-os a sair à noite comigo, ou saíamos durante o dia para ir... Há que fazer essa transição, há que fazer esse acompanhamento, não é só eles chegarem cá, treinar, jogar e vão-se meter em casa, estão sozinhos, ainda para mais, convém ter algum apoio. E então eu fazia esse apoio, convivia com eles, muito com eles, e levava-os a sair comigo, ou íamos sair durante o dia, ou sair à noite, como por exemplo, mas tudo sob controlado e também para eles perceberem, calma, isto não é assim, quem não está nos Estados Unidos está em Portugal. Qual é, em termos de perfil, digamos, não estou a falar de esportivo, em termos de traços pessoais, quais são as principais diferenças que tu notas entre o atleta ou americano e o nosso? Eles têm costumes muito diferentes, hábitos muito diferentes, como é que funciona? Têm hábitos mais diferentes, são um bocado mais egoístas, ok, às vezes alguns não são tão humildes, são mais frios ou não conseguem conviver,
provavelmente ele tem algum receio, é diferente, por exemplo, às vezes os primeiros dias eles não têm à vontade de estar no balneário, como por exemplo ir tomar um duche, por exemplo, nós vamos todos sem qualquer problema, enquanto eles, alguns, nem sequer tomavam banho, por exemplo, têm receio, ok? Não é a política deles, talvez, nos Estados Unidos, não sei, mas aqui era fácil. Ok. No futebol acontece. No futebol é isso? É isso. Aliás, nos nossos primeiros episódios era um tema recorrente perguntar se os estrangeiros tomavam banho nus. Normalmente, Era um bocado o pessoal que esquisito. vem de fora toma sempre ou De boxe. térmicas ou calção. Alguns o que é que faziam? Ficavam até nós irmos embora e depois é que iam tomar banho. Opa, tudo bem, não tenho problemas com isso, No início, mas depois no início vão-se adaptando e vão-se apercebendo. Isso faz parte também da integração connosco e com o clube, perceber o à vontade tem que estar, porque aqui não há nenhum problema, pronto. Sim, é um background também muito diferente. Não é? É como se calhar nós chegássemos lá, tirássemos a roupa para ir tomar banho, isto está maluco, está a passar. Pronto. Olha, e em termos de jogo, em termos físicos, quais são os traços principais diferenças que tu apontas entre o jogador americano e o jogador europeu, português, se quiser? Normalmente o que se nota é fisicamente, eles fisicamente são mais poderosos que nós, sem dúvida. Bem que o outro é mais pujante, o salto deles, por exemplo, a impulsibilidade deles, atletismo é totalmente diferente. Porquê é que achas que isso acontece? Não sei, provavelmente eles têm melhores condições que nós, sabes? Por exemplo, eu sei que tenho uma prima dos Estados Unidos e ela, até definir qual desporto que queria, ela foi praticando vários. Enquanto nós chegamos aqui, ou vamos para um e ficamos, e não temos essa facilidade na escola de poder praticar vários esportes e perceber qual é o que te agrada mais, ou o que é que tu queres fazer mais, ou o que é que queres praticar mais. Eles lá nos Estados Unidos têm essa diferença, nós não. Ok. E então achas que fisicamente são muito mais poderosos, mas tecnicamente, achas que nós acabamos por ser mais... Nós, coitado, eu sou um aleijado, mas vocês são mais... Alguns tecnicamente não são grande coisa, verdade. Outros tecnicamente são fantásticos. Outros têm um QI elevado, por exemplo. Nós portugueses, europeus, digamos assim, nós, a nível de técnica, eu acho que nós somos melhores. O europeu é melhor que o americano, porque o americano é mais explosividade, mais atletismo, é diferente, e mais confronto físico. Enquanto nós, europeus, é muito mais técnica, então não há parte física, digamos assim, que às vezes dá para combater um 5, por exemplo, um posta, vem um bisonte dos Estados Unidos, enquanto um bom europeu não tens assim nenhum bisonte para segurar. É difícil.